Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Que coisa boa estar aqui com vocês novamente no nosso encontro aqui, né, do nosso SIG de Tecnologia e Business Intelligence. Bom pessoal, vamos lá. Hoje a gente tem uma agenda super especial aqui como convidados e num novo formato aqui do nosso... Pessoal, eu estou muito, mas muito confortável de estar aqui com vocês, grandes profissionais. Então, quem abre o nosso encontro de hoje falando sobre modernizando o ambiente analítico com o DW Cloud e o BW Bridge vai ser o Igor. Depois a gente vai fazer uma parada rápida, pegar uma água e logo na sequência, Lucas Almeida, pessoal da Bembev, ele vem para falar sobre gestão BI e plataformas PPM. O que a gente trouxe? A gente trouxe um pilar técnico, pilar de gestão. O Igor vem com todo o pilar, né, do dia a dia, e o Lucas, ele vem falando sobre essas plataformas e sobre a questão da gestão de projetos. Então a gente vai falar sobre Activate, vamos falar de plataformas e, inclusive, vamos falar de plataformas de terceiros, que a gente acredita que o bom gestor de projetos de BI, ele precisa conhecer outras plataformas também. Então vai ser uma coisa bem interessante que vocês vão notar, que ele vai pincelar algumas outras ferramentas que vão complementar aqui no dia a dia, porque a gente sabe que lá na prática a gente pode ter produtos SAP ou não produtos SAP. E agora, o Lucas Almeida, ele vem com aquele pilar de projetos aqui na área de BI. Tá? Tem uma coisa legal também. O Igor, hoje ele atua na SAP, né? E o Lucas, ele é um ex-SAP também. Bacana, né? Tá no Embev. Legal que a gente se conheceu lá na SAP. Então, Lucas, você tá aí? Como é que tá o áudio? Tá ouvindo bem? E aí, querido? Bora lá. Vamos Lucas, lá? casa é sua. Fica à vontade, viu? Vambora. Beleza, obrigado. Bom dia, pessoal. Você bem direto aqui. Vou me apresentar rapidinho. Trabalhei na SAP, hoje em dia eu estou na Bembev, mas tive outras grandes unidades na John Deere e na Odebrecht. Tive um momento que eu fui expatriado também, morei fora do Brasil, passei por alguns países. Quando eu voltei para o Brasil, eu senti uma necessidade extrema de aprender, porque eu vi que só experiência não adiantava. Busquei algumas certificações no campo de applications, né, de software, e em paralelo também melhores práticas globais, que aprender algumas coisas aí. Deixo meus contatos, tá bom? Se vocês quiserem, meu LinkedIn, meu WhatsApp. Em paralelo, eu também tenho uma empresa onde eu consigo fazer palestras, capacitar, dar treinamento, enfim. E aí eu misturo, né, toda essa parte de melhores práticas com aplicações, com experiências, objetivando a rentabilidade. Afinal das contas, tudo isso faz as organizações mais rentáveis. A gente vai falar sobre o conceito de Business Project, que é muito interessante. Vamos falar da importância da gestão de processos dentro da gestão de projetos. Vamos falar sobre o SAP Activate. E aí o legal é que a gente falar do and don'ts, né? O que é e o que não é, na minha opinião. Tem uma regra muito interessante no campo de projetos, que é a regra 880. Vou detalhar para vocês também. Ele é um divisor de água aí, como a gente trabalha da gestão. Depois entramos com a plataforma PPM da Microsoft, fazer um leve overview. E, por fim, o mais interessante aqui, que a gente vai associar o SAP Activate, metodologia, com o que o PPM da Microsoft pode oferecer na parte de governança. A gente fez um match ali e é bem interessante. Bom, começando aqui então, primeiro vamos falar sobre o que é o conceito de projeto. Então, toda companhia que seu faturamento é em base à entrega de projeto, essa companhia é classificada como uma companhia drivada por projetos. E esse termo vem ganhando muita amplitude, muita força, porque cada dia que passa, o conceito de projeto ele está se consolidando mais. Por exemplo, no caso de projetos de BI, tem diversos tipos de projetos, como serviço, de marketing, de pesquisas eleitorais, é um tipo de projeto, tem projetos de consultoria. Todos eles têm em comum as tratativas da gestão de projeto. Então, independente do segmento que atua, todos eles trabalham, tem um denominador comum aí na parte de gestão. Por exemplo, uma change request, uma requisição de mudança. O mesmo processo que é aplicado para um projeto de consultoria, né, de serviço, é o mesmo processo também num projeto de marketing. Como eu havia dito, de uma pesquisa eleitoral, acaba sendo um projeto. Então, esses conceitos, eles se viram comum entre essas empresas. Por exemplo, o setor de construção civil. Temos ali a parte de energia, infraestrutura. Temos também na parte de manufatura, equipamentos industriais, aeroespacial. A parte de serviço, que é onde se enquadra as questões de serviços de consultoria de tecnologia, né, onde a gente está aqui. Também temos projetos. E houve um levantamento uma vez, todas essas empresas que fazem parte do Project Business quantificaram
globalmente em 80%. Então, 80% das companhias, elas são drivadas por projetos. Próximos slides aqui eu trago uma associação interessante, onde a gente tem o mesmo objeto aqui, que seria carro, mas com diferentes estratégias. Nós temos aqui um car wash, né? Uma empresa que lava carro. Mas nessa estratégia que a empresa adotou de fazer uma lavagem de carro em linha, em série, com tempo super curto, tarefas repetitivas, né? Eles entregam os mesmos resultados. Cada carro que sai ali, ele sai com o mesmo esforço que foi empenhado em outros demais carros e tem uma baixa complexidade. Cada recurso ali, eles fazem uma tarefa. Sim, termina a lavagem do carro. Então, essa estratégia ela é mais drivada por processo, tá? Processos de produção, processos de operação. E aí, olha que interessante no próximo slide, onde o mesmo objeto, um carro também, uma lavagem de carro, mas nessa estratégia, cada carro ele entra numa garagem dedicada, aí tem um responsável, ele faz um levantamento do escopo que ele vai fazer para cada carro ali, arranhões, enfim, tem uma série de serviços que eles ofertam, e para cada demanda eles estimam um custo, né? Para cada escopo tem um custo, vai ter um tempo, e aí, cada preço que eles têm que repassar para o cliente, e aí cria uma espécie de statement of work, e eles não entregam o mesmo resultado. No fim desse processo, são resultados diferentes, são entregas diferentes, são esforços diferentes, vão ter custos diferentes. Então, apesar de ser o mesmo objeto e a mesma tipo de serviço, de lavagem de carro, nesse caso aqui ele é drivado por projeto, por gestão de um projeto. O outro exemplo também é muito interessante, é o mesmo objeto, é carro, isso é produção, então a produção é drivada por processo, né? Isso não quer dizer que não tenha projetos, por exemplo, vão ter projetos de facility, né? Vão ter projetos de marketing. Então, nessa indústria, vão ter uma série de projetos, mas ela não é classificada como uma empresa que está dentro ali do negócio Business Project. Tá bom? Então, achei um exemplo bem interessante para trazer para vocês aqui, onde o mesmo objeto, né, serve de discussões, se interpretar que é drivado, né, se é processos ou projetos. Ok, então já que a gente viu que 80% dessas organizações são drivadas por projeto, todas elas têm os mesmos desafios, né? Seria um conflito ali entre gestão de processos e projetos. Por exemplo, nós temos que os ERPs, eles são feitos para facilitar a gestão dos processos. E aí tem um grande impasse, por quê? Porque nós precisamos nessas empresas que tenham uma gestão de projetos, precisa estimar em base aos esforços planejados, a gente precisa saber o valor agregado que aquele projeto tá dando para o meu negócio. Então tem uma série de peculiaridades dentro do segmento de projetos que um RP não atende. Então todas essas empresas, elas compartilham dos mesmos desafios. Por exemplo, esse aqui é bem interessante. Pelo RP eu não consigo saber durante a execução do meu projeto se ele é rentável ou não. Eu só consigo saber isso daí no final do meu projeto. Fecha a conta, passa a régua e eu vejo tudo que eu empenhei de esforço, né, com os faturamentos que eu fiz. E só aí eu vou saber se o meu projeto foi rentável. Então, é bem importante a gente ter em mente esse conceito Business Project para entender os desafios. Qual que é o desafio hoje em dia, né? Seguindo ali aquele último slide. Então, hoje nós temos o ERP, temos separadamente vários tipos de controle. Por exemplo, o controle do BI, temos também o controle da gestão da programação, do scheduling, né? Do cronograma ali dos projetos. Em separado, temos a gestão dos recursos, também temos as estimativas, temos aqui Travel and Expenses, também esse controle de gastos, é feito tudo à parte. E um grande problema, além de estarem à parte, é que as interferências, relações entre eles são relações humanas, aumenta o risco de erro. Então, e até faço um parênteses, nesse Project Scheduling aqui, muitas pessoas vão pensar que as empresas utilizam cronogramas, né, em softwares dedicados para cronograma, e ainda não é isso, tá? O buraco é um pouco mais embaixo. O que a gente vê na maioria das empresas é o scheduling, a programação dos projetos serem feitas por PowerPoint, que não traduz um planejamento fidedigno dos projetos. Enfim, então esse é o cenário atual, temos diversos controles separados, né? Cada processo rodando aqui de maneira pouco
relacionadas e vemos muito também a adoção do Excel. É uma excelente ferramenta, mas por ele ser totalmente aberto e não haver uma governança ali sistêmica nele, a chance de erros, de risco, informações equivocadas. Então, o que a gente vai tratar agora? Deu para perceber que os processos estão dentro dos projetos. Por isso que eu trago aqui um slide que também é bem interessante, onde eu falo a importância dos processos. Se vocês forem ver bem, a gestão de projeto, ela está toda englobada dentro da gestão de processo, né? Por exemplo, quando eu tirei a certificação lá do PMP, acho que foi a 5ª edição, a dinâmica se sustentava em processos, né? Era só a gente pegar aqui que nós temos os grupos de processos, e aí, acho que se eu não me engano, eram 47 processos para a gestão de projetos, né? Então, é muito importante a gente entender essa questão de processos e projetos. E aí, falando de processos, qual é o cenário que a gente encontra hoje em dia nas empresas, né? Nós não temos uma cadeia, uma gestão de processos bem. Muitas das empresas, muitos dos departamentos, os processos não estão mapeados. Os processos estão dentro da mente dos funcionários, né? Principalmente aquelas pessoas mais experientes. E o grande desafio está em tornar esses processos que não estão mapeados em processos mapeados. Processos onde, se eu perco um funcionário, um recurso experiente, eu consigo realocá-lo com um recurso mais júnior e apenas me baseando nos processos eu consigo dar seguimento naquela atividade, naquela atividade que eu tinha no recurso anterior. Mas como é que a gente faz isso? A gente tem que se basear em metodologias e ferramentas, e é o que eu trago aqui nesse próximo slide. Assim como o PMI, que é uma instituição voltada para a gestão de projetos, nós temos também uma instituição que se chama OMG, que é voltada para a gestão de processos. E dentro dele, eles lançaram uma estandarização para confecção de processos, chama Business Process Modeling Notation. Então, é como se fosse aqui a relação do PMBOK com o PMI, o BPMN, com essa instituição. O que eles falam aqui, o interessante? Então, sempre quando for criar um processo de negócio, tem uma padronização, tem regras a seguir. E a maioria das regras são regras visuais. A gente tem que saber traduzir o processo de uma maneira com que seja tecnicamente entendível, compreensível, ok? E nós só podemos fazer esses desenhos de processos se nós utilizamos uma ferramenta dedicada para fazer isso. O que vejo hoje em dia nas grandes empresas, os processos, quando são mapeados, são configurados, são feitos em PowerPoint, que não é a ferramenta para fazer processos de negócio, processos mais avançados. Talvez ali um processo simples, tudo bem, mas quando a gente fala de processos de negócio, onde tem uma certa complexidade, onde as combinações possíveis ali são maiores, a gente tem que usar uma ferramenta dedicada. E no próximo slide aqui eu vou mostrar alguns benefícios que a gente tem quando nós usamos tanto a ferramenta quanto a metodologia de maneira conjunta. Então, por exemplo, aqui, esse é um processo exemplo, tá? Só para ilustrar como que é importante usar. Por exemplo, nós temos as diversas camadas, módulos da SAP para fazer os relacionamentos, tem a maneira correta de relacionar, tem a maneira correta de começar um processo, de identificar se é um processo que um usuário vai executar, se é um processo manual. Aqui, nesse caso aqui, está identificando que é um processo manual. Qual que é interessante, o grande intuito de mapear os processos? É identificar as oportunidades que a gente tem de melhorar os processos, né? Fazer com que aquele processo manual seja alguma coisa mais automatizada, tenha um script ali que facilite na qualidade da informação. Então, por exemplo, aqui, ó, na parte, dando um parênteses aqui na parte de BI, todas as informações, né? Isso aqui é como uma logística de dados. Todas as informações a gente consegue saber o momento onde aquele processo alimenta uma tabela Z, por exemplo. E isso é super importante para as análises de BI, onde coletar a informação. Também temos a parte da legenda aqui, que a gente consegue, por exemplo, se eu tenho um processo que ele é manual, e eu quero torná-lo como automático, eu vou ter um gap. Então, eu consigo atribuir dados nessas ilustrações. Eu consigo fazer um vínculo de um link com o DevOps, por exemplo, colocar um status, se o gap foi aceito, se está em construção, enfim. Toda essa parte é importante fazer e dá muito menos trabalho do que fazer no PowerPoint, onde eu vejo lá que as pessoas fazem um monte de caixinha ali, e depois qualquer revisão, qualquer alteração no fluxo, tem que ficar mexendo todas aquelas caixinhas. No próximo slide também trago
uma associação interessante com a parte de BI, onde essa análise de dados, é o que a gente chama de shape data, né? Dados das ilustrações, a gente pode colocar aqui qualquer dado que a gente queira. Por exemplo, se fosse um servidor de BI, a gente pode colocar, por exemplo, informações sobre temperatura, uma série de campos que a gente pode utilizar para fazer essa gestão dos processos. E eu trouxe um outro benefício, um dos benefícios que eu mais gosto, que é a parte do check diagram, onde utilizando a ferramenta correta, a gente consegue fazer um check se o diagrama ele está tecnicamente correto. Então, por exemplo, se eu não estou esquecendo de fazer nenhuma combinação, não está faltando nenhum caminho no processo, se todas as variáveis lógicas estão usando as ilustrações corretas, então isso daqui é muito bom para validar o processo e garantir a qualidade. Essa parte de check that. Ok, falamos de business process, falamos da importância dos processos dentro da gestão de projetos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o SAP Activate, que é a metodologia que nós temos aí no TI, né, no mundo de SAP, para contribuir na gestão dos projetos de TI. E eu tive a sorte de obter uma certificação em 2017, SAP Activate, e eu quero contribuir com vocês a minha opinião sobre o que é e o que não é. Então, basicamente, o SAP Activate é uma metodologia, ela está muito... A gente não pode considerar essa metodologia como uma metodologia que vai cobrir toda a necessidade de gestão de projetos. Ela ajuda muito na parte de compreensão da solução, das nomenclaturas. Ela traz também alguns aceleradores que são como sem templates e que nos auxiliam no desenvolvimento, mas não podemos considerar isso como uma metodologia que vai cobrir todas as idades da gestão de projeto. Bom, um dos pontos também que eu quero trazer é essa parte da metodologia Agile, porque ela foi feita sobre a base da metodologia ágil. E aí trago alguns pontos também que eu queria compartilhar com vocês. Essa ilustração aqui é muito interessante. Eu tirei de uma revista de esporte global. E o que acontece aqui? O que eu quero mostrar? A diferença entre velocidade e direcionamento. Então, todo mundo conhece esse corredor, o Usain Bolt, e ninguém tem dúvida de que ele é um dos maiores corredores do mundo, né? De que ele é um dos homens mais rápidos do mundo. Porém, em certo momento, tentaram colocá-lo para jogar futebol. Então, criou-se uma expectativa gigantesca, né, sobre esse atleta. E aí, no momento em que o colocaram ali dentro de um ambiente onde ele precisava interagir com outras pessoas, onde havia uma estratégia diferente daquela que era só a velocidade, o que ocorreu foi que foi um fracasso. A expectativa foi muito alta, mas na prática ali o que ele jogou não trouxe nada bom. Então eu compartilho esse caso, acho bem interessante, porque não basta só nós termos velocidade, correto? A gente tem que ter direcionamento também, tem que ter estratégia. E aí, eu quero falar sobre a regra no próximo slide, uma regra bem interessante, que chama regra 880. O que diz essa regra 880 na gestão de projeto? Ela é um grande divisor de águas ali, de estratégia, porque ela fala que pacotes de trabalho, as atividades ali a serem executadas dentro do projeto, elas têm que ter mais que 8 horas e menos que 80 horas de esforço, ou seja, ela tem que ter mais do que um dia, né, que seriam 8 horas, e ser menor que 2 semanas. Porque se ela for menor que 8 horas, gera uma granularidade muito alta, que não é o foco da gestão de projetos, com esforços muito pequenos, né? A gestão de projetos é mais voltada para uma visão mais tática e não tão operacional. Por um outro lado, se os work packages, né, se os pacotes de trabalho forem maiores do que 80 horas ou 2 semanas, nós estaríamos aí tendo um pacote muito grande e aí é ingerenciável, não é correto. Então, para a gestão de projetos, as atividades deveriam estar ali em 2 pacotes, que é o nível tático. Então, para aquelas que forem menor que 8 horas, elas são consideradas tasks, tarefas, tem uma visão mais operacional. E por que é muito importante entender isso? Porque para cada tipo de estratégia operacional, tático, e nessa parte aqui mais estratégica, a gente tem softwares dedicados para isso. Por exemplo, na parte de tarefas, nós temos o Trello, o Planner, o Slack, o To-Do, DevOps, né? E todos eles, basicamente, se você for ver, eles usam a metodologia do Kanban ali, porque ela é muito fácil de inserir, né, as tasks, ela é muito fácil de
passar de um status para o outro. E isso é necessário, né? O que seria impossível, muito oneroso, fazendo um projeto, que essas ferramentas são bem úteis, essa parte de tarefa, porque a quantidade de tarefas é muito grande. E os profissionais que atuam aqui nessa parte de gestão de tarefas são aqueles profissionais da Agile Certified Practitioner, aqueles Scrum Masters, né? Tem as certificações para aqueles gestores de tarefa. Mas isso a gente não pode de gestor de tarefa, um gestor de projeto. São competências totalmente diferentes. Por quê? Na gestão de projetos é uma gestão mais tática e a gente precisa, além de outras coisas, relacionar esforço, duração, capacidade. Eu preciso saber o calendário dos meus recursos, eles vão sair de férias, se minha empresa vai parar ou não vai parar durante o final de ano. Preciso saber o quanto eu vou gastar para finalizar o meu projeto. Preciso saber minha curva S, o quanto que eu gastei está agregando o projeto, né? O quanto, se eu estou à frente do schedule, behind the schedule. Então, todas as sessões são necessárias para essa visão tática. Profissionais que atuam, são profissionais de gestão de projeto, o scheduling professional também, que é o cara que faz o cronograma, né? Que faz toda a estratégia de planejamento. Então, esses profissionais são dedicados nessa área. E eu conheço só 2 ferramentas que cobrem todas essas demandas na parte tática, que é o Oracle Primavera V6 e o Microsoft Project. No caso aqui, acima das 80 horas, aí a gente já tem um outro tipo de espectro, uma questão mais estratégica, né? Onde o segredo está no resumo das informações. A gente vai coletar tudo aquilo ali, agrupar e vamos passar uma visão estratégica da gestão do programa, da gestão do portfólio. E aí, os tipos de profissionais também são outros tipos de profissionais dedicados a essa área estratégica. E eu também conheço apenas 2 ferramentas que fazem que é o Oracle Enterprise Manager e a solução da Microsoft, que é o PPM, Portfolio and Project Management. Eu me especializei nessa solução aqui e é a solução que eu vou trazer para vocês, vou detalhar um pouco melhor. Mas, basicamente, ela traz essa visão aqui de agrupamento, de resumo todos aqueles projetos abaixo desse programa, desse portfólio, como eles estão sendo empenhados. Seguindo aqui, como é que eu linko essa parte tática com a parte operacional, né? E como é que eu linko a estratégica com a tática? É o que eu falo aqui no próximo. Então, para linkar a parte operacional com a tática, nós temos aqui, ó, Link to Plan. Então, eu estou linkando uma atividade do meu cronograma com um planner para fazer a gestão das tarefas daquela atividade. Então, por exemplo, eu posso ter uma atividade aqui de teste integrado. Todos os testes case, teste script, tudo aquilo lá, eu estou fazendo essa gestão dessas tarefas lá no planner. Muita gente também fala assim, Lucas, mas falta aquela visão de sprint plan, né? E o Project, nas últimas versões mais recentes, ele traz essa estratégia. Eu consigo criar as minhas sprints, consigo associar as minhas atividades dentro do Project, e aí cada atividade dessa vai ser um PBI, por exemplo, lá no Azure DevOps, onde eu vou ter uma série de tasks ali. Bom, é possível fazer essa relação. Agora, falamos aqui dessa ligação, vamos falar um pouco dessa ligação aqui, do resumo, né? A gente faz esse resumo com campos customizados da empresa, onde a gente cria alguns campos customizados e traz depois relatórios estratégicos. Por exemplo, aqui eu criei campos customizados das fases do Activate, de uma classificação Moscou aqui, must have, e de uma solução do Brasil, por exemplo. Então, eu quero saber, dentro da minha solução do Brasil, tudo que for must have por fase do Activate. Eu posso ter essa visão estratégica. Vamos falar agora um pouquinho sobre PPM. Então, o interessante dessa plataforma da Microsoft é que ela consegue unir tanto aquela parte operacional das tasks pelo Planner, a parte tática da gestão de projetos com o Microsoft Project e a parte de gestão de portfólio e programas mais estratégica com o Project Server, ou Project Online, ou PPM, ou também chamam de Project Web App. Tem uma série de nomes aqui para a solução PPM. Aí alguns podem falar assim, mas Lucas, isso está muito longe da gente, vai ter que instalar servidor, Não está nada longe, isso está mais perto do que vocês imaginam, e eu vou mostrar aqui no próximo slide. Lá no nosso Office 365, assim como a gente acessa um Excel, como acessa o Teams, a gente pode facilmente acessar o project. Se você não está vendo isso daqui, é porque talvez só não tenha licença, mas uma vez que a licença esteja atribuída, você consegue associar. Criar um project online, um project server, é tão fácil como criar um site do SharePoint. Mas só que em vez de usar esses team site, né, esses 2 templates, a gente vem aqui embaixo e usa Other Option,
e seleciona esse template aqui, ó, Project Web App, pronto. Já o seu Project PPM, Project Online, o Project Server, ele já está criado, como eu vou mostrar aqui também. Project Server, ele tem essa cara aqui. Nada mais é que um site de SharePoint, mas onde você consegue colocar sua gestão de projetos e elas se comunicam, tem uma inteligência ali, um BI, e cada projeto se comunica. Então, por exemplo, se eu tenho um recurso compartilhado, eu consigo saber onde ele vai ser utilizado em todos os projetos. E eu tirei a certificação dessa Project Online em 2019, tá? Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que quem quer se aprofundar nessa área de gestão de Project Server, Project Online, PPM, primeiro comecem pela gestão do Microsoft Project, tá? Entendam o Microsoft Project, porque de nada vale colocar aqui um monte de Microsoft Project mal estruturado, mal calculado, que a gestão aqui em Enterprise, ela vai sair equivocada, tá? Então, essa é uma preocupação que eu alerto para quem quiser se aventurar nessa área, de começar primeiro pelo Microsoft Project. Qual que é o leque de features, de capability, então, que o PPM nos oferece? Aqui está alguns exemplos. Aliás, todos os exemplos. A gente pode ter gestão do trabalho, gestão da demanda, gestão financeira. Então, lembra aquele primeiro slide onde cada base estava separada, a gente tinha interface, pessoas ali, né, diferentes processos, diferentes pessoas? Aqui não, aqui está tudo grado. E, obviamente, eu não vou conseguir falar de todas essas capabilities, mas eu selecionei algumas que eu vou compartilhar com você. Por exemplo, portfólio, análise de portfólio e seleção, que é bem interessante. Projetos internos, né, que não são aqueles que eu vou faturar com o cliente. A maioria das empresas tem uma série só que eu não consigo implementar todos esses projetos de uma só vez. Eu tenho uma limitação do budget, eu consigo, pela inteligência do PPM, priorizar os meus projetos através de drivers, de direcionadores, de acordo com o custo, o orçamento que eu tenho, eu consigo selecionar os projetos que vão agregar maior valor para o meu portfólio, né? E aí ele gera esse gráfico aqui que é bem interessante. Então, por exemplo, com esse orçamento que a gente não vai conseguir agregar 100% dos projetos, mas a gente vai estar agregando um valor ali de 92, um valor estratégico de 92,55, de acordo com aquele orçamento. E aí também dá outros relatórios aqui, por exemplo, qual que é a importância de cada driver, direcionador dentro do meu portfólio, quanto que eu estou gastando para cada direcionador, por exemplo. Tenho também a gestão de análise de recurso, né, que aí já entra para projetos externos. Eu não consigo, por exemplo, executar todos esses projetos, porque eu tenho uma limitação de recurso. Para eu poder, aí ele faz simulações assim, se você tiver mais 5 recursos, contratar mais 5 recursos, você consegue aumentar em quanto o valor estratégico desse portfólio. E aí, essa requirement details aqui, ele fala até que tipo de recurso você precisa contratar. Seja ele contratar ou se você precisa terceirizar também, ele vai te falar o quanto seria para isso. E aí, falando um pouco de gestão de recurso, né? Que aí a gente já sai de um lado mais genérico, que é na parte de portfólio ali, e já o recurso não genérico, são as pessoas, indicadores de quanto que os meus recursos estão sendo utilizados. Também posso ter um indicador de heat map, né? De mapa de calor, para entender se meus recursos estão ociosos, se estão over-allocated, que seriam sobrecarregados. Posso também ter uma gestão, uma governança aqui dos recursos, se os meus recursos têm um responsável e eu preciso pegar aprovação para utilizar esses recursos no meu projeto. Tem toda uma governança já pré-estabelecida que eu consigo pegar essas aprovações e comprometer aquele recurso para o meu projeto. Status do projeto, por exemplo. Posso também ter detalhes do recurso, eu posso selecionar um recurso e entender melhor ali quais são as informações. Posso ter análise dos custos também dentro de um portfólio. Posso ter análise de riscos e problemas. Beleza, Lucas, falamos de PPM, falamos de processos, falamos de SAP Activate. Agora, como é que a gente combina o SAP Activate dentro do PPM, que é a parte final aí da nossa apresentação? A gente combina utilizando a governança que o PPM oferece. O que é a governança do PPM? Basicamente, a governança é estabelecida fases. Dentro das fases temos os estágios e dentro dos estágios temos as sessões, né? Então, se o SAP Activate, né, uma das principais valores que eles trazem são as fases, né, de Prepare, Explore, Realize e Deploy, e dentro de cada fase nós temos aqui estágio, né, para o desenvolvimento, e dentro de cada estágio nós temos aqui os processos a serem executados. Olha que interessante, eu posso fazer uma associação disso dentro de um
PPM, né? Então aqui eu tenho a fase do Discover, aí eu tenho na fase do Prepare, e quando eu estou dentro da fase, ele abre os estágios dentro da fase. Após eu finalizar todos esses estágios aqui, eu pulo para a fase do Explore, Realize. Isso daí é a governança. Eu não consigo passar para um outro estágio se eu não cumpro com todos os processos que eu tenho que fazer daquele estágio específico. E eu posso utilizar isso, SAP Activate, metodologia Scrum, metodologia de construção, EPC também. Eu posso ter uma fase de engenharia, uma fase de procurement, uma fase de construction. Eu consigo configurar isso de acordo com a metodologia que melhor se adequar ao projeto. Outras coisas interessantes aqui que eu trago é, por exemplo, Lucas, mas eu não quero utilizar o SAP Activate, eu quero utilizar o Scrum at Scale. Então, se você já tiver customizado essas governanças, pode muito bem trocar o tipo de projeto. Eu quero sair do Agile e ir ali para o Scrum at Scale ou ir para o SAP Activate. Todas as informações ali que são comuns dentro daquelas sessões, eles vão se manter. Enfim, pessoal, isso é só uma amostra. Infelizmente, o conteúdo é bem extenso, eu não consigo aqui em 50 minutos compartilhar tudo para vocês, mas deixa o meu contato. Temos LinkedIn aí, tem o site da empresa que eu tenho, que faz essa interface de capacitação, de treinamentos, palestras, e sintam-se à vontade, tá bom, pessoal? Estou à disposição. Lucas, obrigado demais, cara. Prazer enorme aqui reencontrá-lo também. Que momento gostoso, hein, gente? Então, hoje tivemos aí 2 grandes speakers aí, né? Primeiro falando sobre toda a parte técnica, agora fechando aí com uma camada de gestão. Obrigado demais, a gente espera contar com vocês. Parabéns, viu, Lucas? Você e Igor, olha, deram um show maravilhoso, cara. Putz, que coisa legal fechar com vocês dois, viu? Grande Lucas, grande Igor. E já aproveitando aqui então, pessoal, só reforçando para convidar vocês aqui para entrar no nosso da Zug News, para que vocês tenham acesso aos próximos eventos, inclusive eventos com essa qualidade aqui, Lucas e Igor aqui com a gente, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Camila, aqui também por todo o apoio. Obrigado a vocês aqui, pessoal. Espero rever os nossos próximos. Um grande abraço.